Olá a todos que nos ouvem de Nova York, nos ouvem do Paquistão, nos ouvem de Nova Jersey, nos ouvem de todos os grandes reinos do nosso querido universo de cultura pop. Eu e o Ray, estamos aqui para falar de The Boys, terceira temporada. Sim, essa série que não para de surpreender enquanto ela consegue entregar de qualidade não só nas tramas, como também nas atuações dos personagens, e que só vai ser, e que na minha opinião está sendo uma das séries mais interessantes da atualidade. Eu gosto bastante das piadas, né, que eles estão fazendo. Sim. Tipo, a gente sabe que esse é um reflexo de todos os produtores, filmes de super-heróis. Sim. A gente entende isso e por isso que eu curto bastante. Então, hoje a gente vai falar sobre justamente essa terceira temporada que continua sendo ainda mais tão interessante quanto a segunda. Então, vamos lá. Começando, evidentemente, pela grande revelação que é o Soldier Boy, né, que foi um dos grandes pivôs centrais dessa temporada, é basicamente o pai do Capitão Pátria. Cara, isso aí foi muito... acho que nada a ver. Eu senti um pouco porque cara, já tem um trio do filho com o Butcher e o Homelander. Sim. Aí, tipo, cara, aí um quarteto já. Aí virou uma confusão de tipo, vim pra lá, aqui, tá, sabe? Tipo. Nossa. Muito. Já tinha muita coisa que tu ficava, tá, e agora que vai rolar? Agora que vai rolar? Sim, concordo. Eu acho, pelo menos. Eu falei que essa trama do Soldier Boy ser tão louca, eu falei que, nossa, é realmente difícil de entender. Mas eu até que gostei, né? O Jensen Ackles, depois de Sobrenatural, finalmente está voltando às séries de TV, que realmente foi onde ele começou. E, né, o cara, né, ele decidiu entregar mais do que eu acho que ele entregou em todos esses anos de Sobrenatural. Não é que eu falo que a série seja ruim, mas é que o problema é que, pra mim, pelo menos, ela é teen demais. Então, pelo menos pra mim, ela não me cativou tanto. Você pode ter gostado de Sobrenatural, tá tudo bem, mas a questão é que, pelo menos pra mim, eu não sou tão fã. Da série Supernatural? Exatamente. Eu vi algumas coisas, mas eu vi porque, sei lá, tava na TV, aparecia lá, tipo, não é muito o meu gosto pessoal, né? Também não é o meu. Eu vi por ver. Exatamente. Mas, os fãs dizem que fez sucesso, né? Eu não posso dizer ao contrário. Não, infelizmente não tem como desmentir, até porque, se não me engano, foram 10, 12 temporadas, então... foram bastante. Muitos. É que eu falo, essas séries da CW, eles vão renovando ano após ano até, teoricamente, as pessoas se cansarem. É como, por exemplo, o Flash lá da CW, eles não vão parar de fazer até pelo menos as pessoas dizerem, tá, chega! Exatamente. As pessoas não vão parar de fazer, porque pra eles dá dinheiro, pra eles é interessante. Então, né, ainda tá dando dinheiro, vai continuando a ser feito. E, né, ele pelo menos dessa vez entregou um personagem que, nossa, o cara é brutal, ele... bruto. Exatamente, ele é mais bruto que o bruto. Então, ou seja, o cara, ele realmente conseguiu fazer aquele personagem que, meu Deus, a gente sente um tanto ódio quanto Capitão Pátria. E eu jurava que isso seria quase que impossível, porque afinal de contas, o cara que faz o Capitão Pátria, o Anthony Starr, o cara, ele sabe como ele entrega, ele sabe entregar. E outra, uma coisa que eu falo que The Boys não arrisca, que ele não arrisca, que ele não erra, é que justamente ele vai lá
e decide fazer umas belas cutucadas, principalmente no que tange aos comportamentos da sociedade. E vamos ser sinceros, a gente tá bem, a nossa sociedade tá bem absurda na questão de, tipo, a gente idolatra pessoas imbecis, a gente consegue fazer pessoas imbecis ficarem famosas e coisa e tal. E, né, não precisa ser nenhum gênio para chegar a essa conclusão, porque afinal de contas é só ver o que a gente viu no início desse ano, que um cara, basicamente, um mendigo, conseguiu conseguiu fazer sexo com uma mina, e aí todo mundo decidiu, nossa, vamos dar pro mendigo fama de 4 meses, 5 meses. Tipo, foi absurdo. Até hoje eu não consigo entender como é que isso realmente aconteceu. E outra, os dois estavam pulando a cerca, então eu não entendo por que isso chegou no ponto que chegou. Então, eu pelo menos acho que é difícil pra mim entender essas coisas. Mas uma coisa que eu falo que também foi interessante foi justamente falar sobre o passado do Black Noir, porque até então nós não havíamos tido quase nada relevante, pelo menos no passado da VOT, tipo, como a VOT ficou decidia quando é que começou essas coisas de acobertar mortes e coisa e tal, ou quando, por exemplo, as próprias equipes falavam, mano, não tem mais como a gente continuar com esse cara, ele é um perigo, ele pode matar todo mundo. É tanto que eu pensava, na minha história, que ele era a mesma pessoa de Homelander. Sim. Tipo, eu achava que ele era uma cópia. Sim, porque nos quadrinhos, caso você não saiba, justamente é revelado lá bem mais adiante na trama que justamente o Capitão Pátria, ele na verdade, que o Black Noir é na verdade um clone do próprio Capitão. Só que aqui eles fizeram uma coisa que eu falei que é bem interessante. Eles dão uma abordagem toda diferente para os personagens que a gente não estava esperando. E eu acho que justamente essa é a grande graça do The Boys. Eles subverterem a nossa expectativa e trabalharem uma nova roupagem. Até porque eu já falei, sempre tentar fazer essa coisa do tipo, uma adaptação ipsis literis de tudo que acontece nos quadrinhos, nem sempre dá certo. É fácil justamente cair naquela coisa do tipo, é muito igual, só que o problema é que poderia ter feito uma outra parada, uma outra coisa mais diferente. Sim. Ao princípio o personagem do Black Noir, cara, ele era muito misterioso, né? Sim. Eu achava ele muito poderoso também. Sim. Tipo, eu achei que ele batia de frente com Homelander, tanto pelo misterioso, porque não falava, não tinha muita coisa, né? Não participava muito. Não. Só que, já no final da temporada, eu vi que, tipo, cara, ele era muito como se fosse Hughie. Sim. Sem poder, a gente descobriu porque ele tinha menos poder, né? Porque praticamente tinha metade do cérebro tinha sido engolido, a metade da cara estava todo destruído, né? E isso por causa do Soldier Boy, né? Porque tipo ele já estava antes, né? Sim. Da Boys, que isso foi o que a gente descobriu também, né? Sim. E por isso talvez ele estava fraco, né? Sim. Possivelmente ele era muito poderoso, né? Sim. Quando estava Soldier Boy, mas no caso não apareceu também, né? Sim. Referência de que ele era muito poderoso. Então a gente ficou com expectativas altas desse super-herói, no caso. É que eu falo que justamente é mais uma vez aquela história do hype versus a realidade, a expectativa versus a realidade. Quando a realidade bate a porta, ou a gente aceita e tudo bem, ou sei lá, a gente fica falando, mano, poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais bem feito. Mas eu falo, não foi a pior decisão de todas. Eu falo que
O meu maior problema foi justamente esse moleque, o Ryan, que é o filho do Bruto. Eu falo que ele fica a maior parte do tempo da série esquecido, e aí só em alguns poucos episódios ele realmente, no caso, decide valorizar o passe dele. E né, agora também a gente vê o seguinte problema. O Bruto, teoricamente, tá com apenas 8 meses de vida, porque afinal de contas ele usou 5 vezes o tal V24 horas. Não, que não é 3? Não, é de 3 a 5. De 3 a 5 tá. Já dá morte. E o Rio usou 4. Tanto que o próprio Bruto, com a sua delicadeza, de um mamute, basicamente impede o Rio de usar o V. Mas eu devo dizer, tanto que justamente eu acho que foi essa a temporada que a gente viu o Capitão Pátria se mostrar mais frágil do que nunca. Tipo, alastado. Antes a gente via só a gente só via o Pátria ser emocionalmente frágil. Ele era emocionalmente frágil. Mas agora a gente já viu que justamente o Pátria agora vai querer vingança a todo custo. Ele agora acabou ser complacente e vamos pra cima de cada um deles, porque, mano, tentaram acabar comigo, eu não vou deixar barato. Tanto que, cara, a única coisa que ele poderia fazer, tipo, que afetasse o Bruto, era trazer o filho do lado dele. Sim. Que só conseguiu, né? Sim. Tipo, a gente viu lá no final. Sim. Que vai ter uma continuação, né? Sim. E claramente o filho tá do lado dele, porque a gente vê um problema que, tipo, o filho tem poderes e Bruto não. E emocionalmente, cara, isso já se via bastante, né? Tudo primeira, segunda temporada, sim, você via que ele tinha alguma coisa na cabeça. Porém, nessa terceira temporada, sim, vimos que ele era forte, sim, mas lembra que, tipo, tinha 3, 4 pessoas combatendo de frente com ele. Sim. Então, tipo... Só que também tinha o Soldier Boy. Sim. Que, tipo, ele tava mais cagado de perder o poder. Sim. Do que, sei lá, tipo, ele tava mais em ênfase de, não quero perder o poder, porque sim, ele ia sentir que não conseguia ter poder, né? Sim. Poder no sentido de influência, né? Sim. Então... Mas uma coisa que eu também fiquei... Mas sério, um personagem que eu também falo que tá começando a dar nos nervos, e que eu falo que se não for tirado da série logo e vai começar a dar ainda mais problema, não é nem o Trem-Bala. Esse daí vai continuar, porque afinal de contas agora que ele tem um coração novo, ele pode voltar a ser um problema para os The Boys. É o Profundo, sério, esse Profundo, na boa, esse cara, eu tô falando, ele tá com a cabeça dele a prêmio, porque mesmo que ele tá do lado do Capitão Pátria, dane-se se ele tá do lado do Capitão Pátria, mas é que o problema é que justamente ele tá fazendo as decisões mais imbecis que ele pode fazer, e ele tá justamente se colocando na linha de tiro pra se ferrar. É diferente do Falcão, que é diferente do Trem-Bala, que justamente o Trem-Bala ele sempre vai continuar do lado do Capitão Pátria mesmo quando a coisa tá ruim, porque ele, pelo menos, eu acho que o Trem-Bala pode ter uma salvação, mas se ele vai ter, isso daí não compete a mim. Agora, outro personagem que também foi bem esquecido nessa terceira temporada foi o francês. Sério, o French. Sim, o French foi esquecido pra caramba, junto com a própria Kimiko. Eu sei que, né, teve todo o arco da pequena Nina e coisa e tal, só que eu falo que, pelo menos dava um jeito rápido de lidar com a pequena Nina, e também aproveitava e dava para o francês realmente algo para fazer. O francês só volta lá para os últimos 3 episódios a ser relevante na temporada. Tanto que ele não participou da
Super Sul. Exatamente. Esse é o ponto que a gente vai chegar. Tá esperando pra chegar e vamos lá. O pessoal construiu uma narrativa, não sei porquê, que nós vamos ver justamente a senhora orgia de heróis. Não, gente. Eu falo, nesse arco dos quadrinhos tem de tudo. E quando eu falo de tudo, é tudo mesmo. Inclui zoofilia, essas coisas. E eu falo, isso numa série de TV, mano, é muito problemático. Muito problemático. Até porque, né, vamos falar a verdade, aí sim é que a série seria banida para todos os países, porque afinal de contas, esse arco é pesado demais, ou seja, não é só super-herói transando com super-herói, não é isso. É que os caras também abusam de drogas, né, pra caramba, e também tem essas paradas que, né, muita gente, ou quase todas as pessoas falam, mano, é desagradável ver uma pessoa. Sim, exatamente. E por isso que eu falo que, mas poderia ser ainda mais incrível, mas eu falo que era necessário realmente, descambar pra maior de 18, de tipo, é necessário mostrar 1 trilhão de super-heróis transando até no teto. Não era necessário. Eu falo que antes conte-se uma história interessante, depois a gente chega e fala, daí fala, beleza, se o sexo vai ajudar, beleza. Outra coisa que a gente viu também é que justamente a Victoria Newman, né, que é justamente a filha do Stan Edgar, que foi feito pelo Giancarlo Esposito, essa mulher vai dar muita dor de cabeça para a equipe, porque além dela ser uma super heroína, super forte, coisa e tal, ela também, meu Deus, ela é uma mulher que faz ali uns conchavo e, tipo, eu tenho certeza, ela já é relativamente influente no Congresso americano ali na série. A questão é, ela vai ser eu acho que justamente ela vai ser a presidente dos Estados Unidos, evidentemente puxando as cordinhas do Dakota Bob. E eu digo, isso daí vai ter muito pano pra manga. E, né, eu acho que isso também vai ser uma bela alfinetada ao estilo Trump e Rudy Giuliani, que caso vocês não saibam, ele também teve umas besteiras, umas belas besteiras ele fez lá no Congresso americano. Vai ter um problema porque, tipo, só da Boys e a Bolsa sabe que sim, ela tem poderes, né? Aí a humanidade não sabe. Até porque toda vez que que algum funcionário da VOT tenta teoricamente falar a verdade, sempre vai ter aquele grupinho, né? Sempre vai ter o grupinho e os comunicados da empresa que vão tentar amenizar tudo. E isso me lembra que justamente a realidade é bem assim. Até porque, por exemplo, quantas vezes a gente não vê pessoas que se metem em confusão e tem que ir lá, sei lá, no Twitter e dizer, eu não fiz isso, não me recordo disso, isso caramba 4. É tipo assim, é uma tentativa de tentar acobertar tudo por debaixo dos panos. Isso que eu falo, mano, as pessoas vão descobrir. As pessoas não são tão imbecis, as pessoas não são tão trouxas. E agora apareceu aqui na terceira temporada, o que seria o composto B temporário. Sim. Eu já tinha visto, na real, na série que eles lançaram no Prime Video. Sim. Que era da Boys Diabolical. Sim, tanto que justamente essa do The Boys Diabolical, realmente eles conseguem fazer umas paradas que... Umas viagens. Sim. Não, é que caso você não tenha visto, The Boys Diabolical é justamente uma série de animação que se propõe a ser parte fora da cronologia de The Boys, mas também parte dentro, porque caso você não saiba, tem muita coisa que realmente é surreal, mas que realmente dialoga com a realidade que nós vivemos. Por exemplo, aquele lá,
do bode 3D, que é justamente o cara que usa aquela fórmula da VOT pra poder ficar mais bonito. E aí depois a mulher vira basicamente uma furry, só que sem pelos e coisa e tal de furry. É basicamente uma super crítica a esses sim, mas principalmente esses casais, que no caso a gente vê muito casamento de fachada, a gente vê muito relacionamento de fachada, que justamente os caras se amam na publicação do Instagram, mas quando a gente vai ver a intimidade do casal, os dois estão tretando, assim, mas tretando, gritando, e alguns até se realmente estapeando, se surrando, se bofeteando. E eu acho que justamente o The Boys é uma boa crítica à nossa a realidade de uma maneira geral, porque, vamos ser sinceros, se você for esperar por Marvel ou DC fazer um tipo de crítica desse tipo... é mais entretenimento, né? Até a própria indústria do entretenimento fazer uma crítica desse tipo, você vai... Espera sentado. Eu curto também que, tipo, cara, além da crítica que eles passam, né? O tom de piada é bem forte, né? Sim. Tanto que em aquele da Diabolical aparecia que uma personagem tinha coco control. Lembra? Sim. Que controlava todo o cocô da pessoa? Sim. Eu achei, cara, muito a fuder. Não, esse daí realmente é algo absurdo, mas que eu falo... Para mim, esse foi o melhor de todos. Um dos melhores. Eu falo que aquele lá da velhinha com câncer, que o câncer basicamente começa a ser... Ele é bem emocional mesmo. E também tem um episódio que é uma super paródia dos Looney Tunes, que eu falo que, meu Deus, imagina se realmente fosse a vida real, Pernalonga realmente destruindo na porrada os desafetos. Imagina ele fazendo realmente uma poça de sangue toda vez que ele tacasse um martelo na cabeça do Patolino. Imagina só. Mano, seria... eu gostaria de ver, mas né, vou ver algum dia? Nem pensar, porque a Warner não quer. Eu achei legal porque já vendo Diabolical, tu tem um conhecimento para que funciona, né? Exatamente. Então isso foi aplicado na série em si. Tipo, só que de uma maneira obviamente mais séria, mais violenta, com esse tom que The Boys tem, né? Que no caso, se eles tomavam acima de 3 até 5, eles poderiam ter algum efeito colateral. Sim. No caso, não especifica o que, mas obviamente no final seria a morte, né? Sim. Que no caso, isso possivelmente acontece com o Gruto. Na verdade, não sabemos porque acabou bem no final da série. Então, vamos ver todos esses danos que tem ao Gruto, né? Sim. Na segunda temporada. E para o Ryuji, eles explicaram muito bem como aconteceu os superpoderes. O Ryuji parecia como nós. Tipo, eu falo que o Ryuji parecia a visão do espectador. Tipo, nós até então acreditávamos que os heróis eram para ser justamente as pessoas mais legais, eram para ser justamente os caras que vão defender o povo. Mas quando a gente realmente vê, é tipo assim, foi exatamente o que eu falo, a expectativa versus a realidade. A gente vê um super-herói fazendo uma coisa completamente babaca, escrota, aí então, como por exemplo foi o Ryu, no caso, a namorada dele foi assassinada pelo trem-bala, que foi inconsequente pra caramba, por não olhar por onde ele tava correndo, e aí, né, basicamente matou ela. E o próprio Ryu ficou completamente devastado. E outra, eu acho que também isso foi um reflexo, porque né, o Ryu até então ele não tinha maneira de tipo assim, botar pra fora todo esse sentimento que ele estava sentindo até então por conta da morte
da ex-namorada. Tipo, beleza, ele tinha uma nova namorada, fila andou, tanto faz, tarará. Mas só que eu falo, não adianta nada a fila ir pra frente se justamente ele ainda tinha esse sentimento de revanche. Ele quer se vingar daquilo que foi feito. E justamente, novamente, volta a ser um reflexo da nossa realidade. Porque tem muitas vezes que, sei lá, a pessoa foi chifrada, coisa e tal, e aí decide ir para vias de fato, do tipo, eu fui chifrado e eu quero acabar com a vida dessa pessoa. E eu falo, pra quê? Depois quem vai pagar é você, depois quem vai ter problema vai ser você. A gente viu, segundo a série, né, que ele queria ter superpoderes, né? Sim. Que foi por causa do Bruto que conseguiu seus poderes. Só que ele se deu conta que finalmente meio que não precisava de ter superpoder para combater o que seria Homelander, etc. Sim. E eles meio que explicaram muito por cima como que seriam os superpoderes, né? Que tipo, cada vez que tu toma um composto V, tu vai ter esse mesmo poder. Sim. Porque possivelmente tu tem pelo teu ADN alguma matéria que vai dar isso. Uhum. Mas como por exemplo o do Kimiko, que ela já tinha superpoderes, né? Só que a Starlight conseguiu para ela o que seria o composto V o que seria fixo, né? Sim. Não deu temporário porque com certeza não ia fazer efeito nenhum, porque ela já tinha superpoderes. Então por isso colocaram que seria para ela, conseguiu no caso, porque ela perdeu por causa do Soldier Boy, para tentar ver se ela conseguia ter de novo. Mas a gente comprovou que sim, toda pessoa que já tinha superpoderes consegue ter superpoderes de novo. Sim, mesmo que perca, volta a ter superpoderes. Isso, só que aí vem a minha pergunta, tipo, no caso, não é pergunta, no caso de teoria, né? Tá, se a pessoa como o Ryuji ou o Butcher, eles tomaram o composto V, deram positivo que, tem poderes temporários, será que esse tipo de pessoa consegue tomar o composto fixo, no caso? Será que eles morrem? Ou eu não sei. Será que não vai fazer efeito nenhum? Eu não sei. Outra coisa que eu também falei que... Agora... Sim, tem isso. E agora a questão é a seguinte... o que reserva para o futuro de The Boys? Bom, eu tenho quase certeza que eles vão ter que abordar outras equipes de heróis. A gente já sabe que, por exemplo, Sim, caiu 2 vagas. Caiu 2 vagas. A da Maeve, que eu acho que ela vai dar fora, né? Sim, já tá fora. E a da Starlight também. Sim, mas também tem a questão. Eles vão ter que abordar outras equipes de super-heróis, porque afinal de contas... além da Boys, diz outras. Sim, porque afinal de contas não adianta só ficar... Até porque foi meio... No próprio spin-off foi introduzido que justamente existem os super-heróis, né? Eu chamo de dissidentes porque justamente... são aqueles que tomaram o composto V, só que o problema é que eles têm poderes que teoricamente não são tão aproveitáveis como super-heróis. Com certeza que não. Eu sei, mas só que imagina só, eu acho que seria interessante ver essa equipe de heróis de poderes, né? Talvez não tão interessantes para ser super-heróis, mas imagina eles se vingando de cada um dos membros da VOD e justamente tentando ir atrás do 7, porque justamente os 7 ganharam. Isso seria interessante de botar, por exemplo, num spin-off, tem um spin-off só disso. Porque... Não, mas eu acho que ele poderia também continuar aquele da Boys, da Bolicão. Eu acho muito legal. A série eu acho que vai continuar, até porque eu já falei, a Amazon, em questão de conteúdo, ela tá precisando demais. O Prime Video tá precisando demais de conteúdo. Mas tem a roda do tempo, dane-se. Não, mas tem agora a lista terminal. Sim, eu sei, tem a lista terminal, só que eu falo, não adianta ter a lista terminal e a roda do tempo e também agora esse Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder, até porque justamente... Que já vai vir. Sim, tá chegando, tanto que eu e o Ray, né, pretendemos falar sobre Senhor dos Anéis muito em breve, porque afinal de contas... Se é pra gente ganhar alguma coisa com isso, que a gente ganha, a gente precisa explorar tudo. Bom, voltando ao assunto, a Amazon Prime Video precisa de conteúdo, porque, cara, só contar com esses 3 ovinhos
não vai muito pra frente. Até porque a própria Amazon já começou a fazer, né? Dizem as pessoas mais entendidas que a Amazon começou a fazer ali umas modificações no próprio aplicativo para justamente deixar ele mais amigável para os usuários. Coisa que quem tem a Amazon, desde que o Prime Video chegou com tudo, aqui no Brasil, sabe que isso daí é um problema. Principalmente o buscador do Prime Video, que eu senti assim que teve uma melhoria, mas no sentido de que quando vem uma nova série, eles dão prioridade. Não, exatamente. Mas para o resto das coisas que tipo, tu quer ver um vídeo, um filme antigo, uma série antiga, aí sim ainda tá difícil. Não, mas é por isso que eu falo, lentamente ele tá se modificando, porque afinal de contas, né, gastou os tubos só para conseguir comprar os direitos de O Senhor dos Anéis. Gastou os tubos, gente, foi $500 bilhão para comprar os direitos de O Senhor dos Anéis. $500 bilhão. Ninguém, não é todo mundo que tem essa grana. Só a Amazon? Sim, só a Amazon e o Jeff Bezos. Isso a gente sabe. Que mesmo se divorciando, ainda continua sendo um dos homens mais ricos do mundo. Quer dizer, competindo com Elon Musk, que também, mesmo estando perdido algum pouquinho de ações, tentando comprar o Twitter, ainda continua sendo bastante rico. Muito mais rico do que eu e o Ray algum dia esperamos ser. Assim, o único que eu não estou curtindo do Prime Video é que, tipo, tem muitos programas de produtora de outras empresas. Essa é uma parte que eu não curto, que é meio que te obriga a tu alugar ou comprar ou assinar o que seria essa TV. E a outra coisa que eu não estou curtindo é assim, não estou curtindo para nada, que eles estão colocando partidos de futebol. Sim. Aí me desculpe, pessoal, fã de futebol, mas eu não sou fã de futebol. Eu não quero ver um partido do Grêmio, nem sei o que aparece. São Paulo, Palmeiras, nem sei o que aparece. Eu não curto ver isso, entendeu? Mas aqui, vamos ser sinceros, é que no Brasil, futebol é o caminho. Então, por isso que para popularizar é necessário investir nisso. Tanto que, por exemplo, a própria HBO Max já está tendo, por exemplo, a Champions League, essas coisas. Sim. Se eu não me engano, o Star Plus ficou com a Libertadores, enfim. Pode não ser atrativo para nós, mas é que justamente se eles querem popularizar, eles precisam, teoricamente, atender essa demanda dos fanáticos por esporte. Sim. Uma coisa que eu notei que o Amazon Prime está fazendo é que ele está colocando conteúdos para um sexo que seria masculino. Sim. Porque, tipo, tem muita série, muito filme que, tipo, eu não sei se uma mulher vai curtir. Por exemplo, tem um monte de filmes sobre agentes, polícia, da Boys, um grosso, né? Tem agora de futebol, tem Missão Impossível, tem muita coisa desse sentido, entendeu? Sim. Então acho que eles estão querendo também nichar. Eu não sei como seria Prime Video no México, em outros países, mas aqui no Brasil eu sinto que está acontecendo isso. Eles estão querendo nichar tipo de conteúdos para depois criar outro tipo de conteúdos. Eu acho que ele está fazendo bem. Sim. Mas é que, eles têm que atender essa demanda. Isso daí é natural, porque afinal de contas, um serviço de streaming, ele precisa de conteúdos, senão ele vira só uma despesa gigante que não tem por que ser feita. Agora, a questão é a seguinte, será que isso vai ser bom para o futuro? Aí a gente não sabe, mas uma coisa que dá... Se eles lançarem mais filme ou série tipo da Boys, sim, a lista terminal. Sim, pode continuar, tá tranquilo. Agora, eu espero uma coisa, que esse spin-off futuro que já foi anunciado, já tem elenco, que é o The Boys Presents Varsity, que é justamente uma universidade que eu acho que justamente vai ser isso, uma universidade focada em heróis, para formar heróis. Ou seja, eu tenho com certeza
tem isso, vamos ter outras equipes de heróis, porque ficar só focando o tempo inteiro nos 7, sendo que justamente o plano dos The Boys é justamente acabar com todos os super-heróis, porque só que justamente a ênfase é nos 7, uma hora eles também vão ter que fazer, por exemplo, essas sagas, a saga da Casa Branca, porque caso vocês não saibam, a saga da Casa Branca é tipo assim, é o ultimato barra Guerra Infinita de The Boys, porque é uma luta de heróis, é uma briga absurda, tem um montão de heróis e evidentemente os próprios The Boys estão no centro dessa briga, tipo, quem que vai ficar no trono? Exatamente, é basicamente o Game of Thrones também. Até porque Game of Thrones está chegando aí, dia 21 de agosto, nós estamos vendo, no caso, o primeiro spin-off de Game of Thrones, o Casa do Dragão. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. A questão é, The Boys pelo menos está se mantendo numa qualidade elevada. É diferente de outras que, sei lá, já na segunda temporada, quem lembra, por exemplo, de Westworld, já na segunda temporada caiu de qualidade. Cara, eu tava tentando ver da Westworld, mas já na segunda caiu muito. Foi um caminho que não foi legal. Outro que também caiu, nem preciso dizer, é True Detective. Na segunda temporada meio que caiu. Enfim, é por isso que eu falo, tem séries que conseguem se manter com qualidade em quase todas as temporadas, e tem outras séries que a qualidade cai absurdamente, e aí tem que pegar lá da primeira para poder tentar replicar na segunda, para daí, teoricamente, né, fazer valer as coisas. Então, por isso que eu falo, né, o cara que tá assumindo, que é o Eric Kripke, eu espero que justamente ele esteja realmente sendo bem assessorado, e justamente agora que a gente sabe que a série não tem mais nenhum tipo de amarra, tipo, não tá tendo que se segurar quando vai adaptar as coisas. Então eu falo, nós estamos vendo uma... Acho que tá indo por um bom caminho. Sim, tá indo por um caminho muito legal, e evidentemente esperem ainda mais questionamentos, por exemplo, de masculinidade tóxica, porque afinal de contas, isso daí é o centro de The Boys. É simplesmente falar sobre justamente aquele tipo de cara que, né, ou não sabe levar o não como resposta, ou justamente vai fazer valer a sua opinião acima de todos. E todo mundo sabe, isso dá problema sempre. Pois então, aí, cara, o filho do Homelander, cara, na 4ª temporada, eu já tô te falando, vai dar problema. Não, isso daí vai dar muito problema. Gente, eu calculo que vai ser exatamente o que aconteceu lá com aquela cena lá de Star Wars: O Ataque dos Clones, quando o Império entra em ascensão. Basicamente, eu acho que é isso. Vai ser o Ryan, tipo assim, achando que ele é invencível, o que ele faz ninguém questiona, só porque ele é filho do pátria, e no caso, ele é aquele jovem deslumbrado. Vai dar muito problema para Boros, para Homelander, para The Boys, para Bruto. Sim. Tipo, já imagino todo esse trio, porque meio que são 3, uma empresa envolvida e 2 pais. Já imagino todo o problema que vai ter, cara. Isso daí eu tenho certeza. Vai ser uma senhora dor de cabeça. Assim, o final, eu acho que ele vai ter que pensar acordar sobre The Boys só para tirar o poder do filho. Sim. Porque com certeza ela vai estar, se já Homelander é descontrolado, sim, cara, eu já imagino esse mini Homelander. Sim. Vai ficar tão descontrolado que nem Bruto vai conseguir ajudar. Sim. É por isso que eu falo, existem coisas que vão ser boas, tem coisas que vão acontecer e que justamente, se não acontecer na próxima temporada, eu tenho certeza, isso vai gerar ruído. Mas eu espero que justamente, eu confio numa coisa, a série tá num caminho legal, eles estão se mantendo numa qualidade bacana, e eu acho que é questão de tempo da gente ver, sei lá, outros spin-offs abordando outras coisas. E eu falo que justamente
que justamente essa série tem muitos locais para poder ramificar, ela tem muitas possibilidades de se espalhar e gerar conteúdos adicionais, porque só ficar com The Boys, né, a cada 2 anos e o Diabolical, uma hora tipo assim, The Boys vai estar tão cheio de... não tá mais com aquele gás, e aí o que vai ser? Vai ser justamente o que? Fillers, vai ser que nem o que acontece com animes, do tipo, vamos fazer novas tramas que não tem nada a ver e esperando que as pessoas comprem. A gente já sabe, toda vez que decidem fazer filler, até que volte teoricamente a cronologia, ou alguns fillers podem ser bons, ou eles podem ser uma porcaria. Porque a gente está cansado de ver filler que não agrega em nada e que só faz as pessoas perderem tempo. Sim. Aí vem a minha pergunta. Tu acha que Maeve, que ela perdeu os poderes, né? Sim. Tu acha que na seguinte temporada ela vai querer voltar a ter poderes? Eu acho que talvez eles... segundo os próprios showrunners, esse foi o final dela. Eu não sei, a não ser que, sei lá, por um acaso, a 4ª temporada seja algo que desagrade muitos fãs, daí quem sabe ela volta para a temporada 5. Mas por enquanto eu falo que justamente ela só vai estar nos bastidores. Então eu digo, eu acho que... E outra, até porque eles precisam ficar durante 5 anos, 6 anos com a mesma equipe, uma hora. O único que não vai ficar, os únicos que vão continuar sempre na equipe, o único que vai continuar na equipe principal é o Capitão Pátria, porque todo mundo sabe, ele é um dos personagens que mais entrega, porque os outros dois, na boa, ou não entregam, ou justamente só estão ali para ser alívio cômico. E uma hora é necessário haver umas outras mudanças, porque, na boa, esses caras, eles precisam ter uma rotatividade. E outra, já foi mostrado que justamente as equipes têm rotatividade, até porque, por exemplo, quando o Translúcido morreu, né, aquele super-herói, eles já estavam preparando o terreno para outro super-herói entrar. Então eu tenho certeza. Tanto que aparecia aquele TV show, né? Sim. Para colocar um novo super-herói. Sim. E uma coisa que eu também gostei foi justamente daqueles animais falando com... Eu gostei do estilo, e outra, eles também não ficaram sendo super family friendly, porque os desenhos também, nossa, gráfico pra caramba. Eu achava que quando começou aquela parada do tipo, dos desenhos falando com o Black Noir, eu achava que ia descambar pra The Boys family friendly. Graças a Deus não foi isso. Não, mas acho que tá indo bem, a série. Acho que tomara que na segunda temporada fique igual. Agora, um personagem que justamente eu acho que pode causar umas belas rusgas aí é o Leitinho. Eu acho que esse daí pode acabar saindo da equipe, porque, vamos falar a verdade, o Bruto, a gente já sabe que não é flor que se cheire. Só que o problema é que os caras estão cansados de ser usados pelo Bruto o tempo inteiro. Acho que o Leitinho talvez vai fazer outro The Boys. Talvez outro grupo. Mais amigável. Menos escroto. Só que a questão é, será que justamente lá numa temporada futura o Leitinho volta para a equipe principal? Porque já foi provado que todas as pessoas têm uma ojeriza ao Bruto. A questão é, quem será que vai ser o primeiro dissidente? E eu quero saber, por acaso esses dissidentes vão se unir e aí o Bruto vai ficar sozinho? Ou por acaso vai ter só uma pessoa que decida ajudar o Bruto? E essa pessoa, sei lá, pode ser o Huey. Porque afinal de contas, meio que os dois têm ali as suas certas rusgas e os dois meio que justamente estão naquela filosofia. Não tenho mais nada a perder, vamos partir para as cabeças. Então tá, meu povo,
Muito obrigado por escutarem até aqui. Exatamente, foi um bate-papo muito legal. E é sério, vocês ajudam demais esse projeto a continuar, se vocês compartilharem com seus amigos. E não se preocupem que justamente a gente teve poucas gravações esse mês, mas a gente volta já em agosto, porque tem bastante coisa pra gente falar. Tem Sandman, a gente vai falar também sobre os possíveis anúncios da Marvel na San Diego Comic Con. Se tiver algum, a gente evidentemente vai fazer. Também tem as nossas expectativas. Também a gente vai falar, sei lá, sobre Game of Thrones, porque afinal de contas o spin-off de Game of Thrones está chegando, ou seja, tá ali dobrando a esquina. E também, evidentemente, logo mais também vai estar tendo outros filmes que eu acho que também vão ser interessantes. Então, por favor, gente, verifiquem que a gente vai estar fazendo conteúdo. Muito obrigado e tchau, pessoal. Tchau.